Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre como a literatura pode ser uma ferramenta a ser utilizada para o processo de humanização da saúde. Fiquem ligados. Como ponto de partida para o nosso vídeo, que vai falar um pouco sobre como a literatura pode ajudar no processo de humanização da saúde, eu escolhi essa obra do Leon Tolstói, que se chama A Morte de Ivan Ilitch. Para quem não conhece a obra, eu vou esclarecer um pouco sobre do que trata esse texto. O personagem principal, que é um juiz chamado Ivan Ilitch, um cara que tem uma boa posição social, que dentro da sociedade russa do final do século XIX poderia ser inclusive considerado uma pessoa rica, ele sofre um acidente doméstico bem idiota. Ele se muda para uma casa no interior e ele está trocando as cortinas da casa e cai. E nessa queda ele machuca uma costela, né? Depois que ele se machucou, ele desenvolveu uma doença cujo quadro vai se agravando a ponto dele ter toda a sua autonomia pessoal, profissional, enfim, a sua autonomia de vida, ela é extremamente prejudicada e ele passa a necessitar de cuidados específicos. Os médicos que atendem o Ivan Ilitch, eles não conseguem acertar o seu diagnóstico, eles não sabem qual é o tipo de enfermidade que ele está enfrentando e eles o submetem a uma série de tratamentos e de medicamentos que não servem para absolutamente nada, além de frustrar o doente, além de fazer com que ele se sinta cada vez mais adoecido. De uma certa maneira, as propostas que esses médicos fazem em termos de tratamento apenas aumentam o sofrimento do Ivan Ilitch. Por sua vez, ele também não tem apoio nem da família, nem dos amigos. Na verdade, com o passar do tempo e à medida em que o quadro da doença dele vai se agravando, familiares e amigos começam a perceber no Ivan Ilitch alguém que atormenta, né, o seu cotidiano. A família e os amigos, eles se sentem atormentados com a presença do doente e com o fato de que o Ivan Ilitch está definhando a olhos vistos diante deles. Por sua vez, o doente em si, né, o Ivan Ilitch, ele se sente abandonado por todas as pessoas que estão ao seu redor e ele, no seu íntimo, tem um sentimento de desrespeito e tem um sentimento de que ele não é ouvido. E isso aumenta ainda mais o sofrimento que ele tem. À medida que a gente vai lendo, né, a novela do Tolstói, à medida que a gente vai se aprofundando no texto, é possível perceber como o personagem central dele, né, o Ivan Ilitch, como ele expressa a sua vulnerabilidade e como ele expressa a necessidade de cuidado. Uma questão que é importante a gente salientar, pessoal, é que o cuidado é um ato eminentemente humano e ele pode ser identificado a partir de determinadas categorias que vão envolver questões bem importantes. A primeira delas é a capacidade de comunicação de quem cuida. A segunda categoria é a capacidade de escuta atenciosa por parte de quem cuida. A terceira categoria é a capacidade de entender as necessidades fundamentais da pessoa doente. E a quarta categoria é a capacidade de transmitir afeto a essa pessoa que está sofrendo com a doença. Todas essas categorias são mostradas na obra do Tolstói a partir do momento em que surge no texto um jovem camponês de nome Gerazim que passa a cuidar de algumas necessidades do já acamado e bastante debilitado Ivan Ilitch. E aí a gente pode fazer uma pausa e questionar qual é o tipo de vulnerabilidade que o Ivan Ilitch demonstra. Com base nos estudos de um bioeticista chamado Francesc Torralba-Rosselló, é possível a gente afirmar que o Ivan Ilitch sofre de uma vulnerabilidade ontológica. O que é a vulnerabilidade ontológica? Ela é a vulnerabilidade que é inerente à condição que todos nós temos enquanto seres humanos. E ela passa a ser expressa na obra do Tolstói a partir do momento em que o Ivan Ilitch adoece e perde a autonomia em relação aos seus afazeres cotidianos. Nesse momento, ele começa a perceber a sua finitude, ele começa a perceber a sua fragilidade, ele começa a perceber que o fato dele ser juiz e dele ser uma pessoa de prestígio na sociedade russa não significa absolutamente nada. É o momento em que ele percebe a falta de compreensão total por parte da família e por parte dos amigos. E aí que o Gerazim é alguém extremamente importante. Por quê? Porque ele consegue ver o doente e ele se torna, para o Ivan Ilitch, uma presença. E aí sim, é uma presença no sentido que é proposto pelo filósofo Martin Heidegger
quando ele fala sobre o Dasein, ou seja, sobre a percepção que as pessoas que cuidam precisam ter em relação ao fato de que somente pessoas são capazes de cuidar de pessoas. Para provar isso que eu estou dizendo, eu vou fazer aqui para vocês uma leitura de um trecho do texto do Tolstói, no qual a questão que acontece é a seguinte: o Ivan Illich, ele tem vários problemas de mobilidade, de autonomia, como eu falei para vocês, e nesse momento aqui ele está tentando ir ao banheiro sozinho. Um dia, levantando-se do trono e sem forças para puxar as calças, deixou-se cair numa poltrona e pôs-se a olhar, com terror, as mãos descarnadas, nas quais os músculos estavam nitidamente marcados. Foi quando entrou Guerrazin, no seu andar ligeiro e forte, as botas pesadas, com um cheiro saudável a alcatrão e ar fresco de inverno, uma camisa lavada de algodão e um avental listado. As mangas arregaçadas mostravam os braços jovens e sólidos. Aproximou-se do trono sem olhar para o amo doente, em consideração aos seus padecimentos, contendo a alegria de viver que lhe iluminava o rosto. Guerrazin, chamou fracamente Ivan Illich. Guerrazin estremeceu, visivelmente temeroso de que houvesse cometido algum erro, e com um movimento rápido voltou o rosto fresco, bom, simples e jovem, no qual a barba apenas apontava. Senhor, deve ser muito desagradável para você. Desculpe, eu não posso. Por que, senhor? E os olhos do Guerrazin resplandeceram, e ele mostrou os dentes muito brancos. Que trabalho é este? O senhor está doente. É quanto basta. O que a gente percebe nessa atitude é um princípio de humanidade, né? As atitudes do Guerrazin frente ao Ivan Illich fazem com que o personagem adoecido que o Tolstói representa nessa obra recobre um pouco da humanidade que a doença retirou dele, e que o fato de ele apresentar um quadro de saúde grave apenas reforçava, ao condenar a sua pessoa fragilizada ao esquecimento por parte das pessoas ditas saudáveis. Quando Guerrazin expressa esse sentimento de cuidado, ele está devolvendo para o Ivan Illich essa humanidade perdida. Em uma outra passagem do texto, é possível perceber que as atitudes de Guerrazin garantem ao Ivan Illich a sensação de empatia e de compreensão de que ele necessitava e que acabavam sendo negadas a ele pelos sujeitos da sua convivência. Eu vou fazer mais uma leitura para que vocês percebam, né, o sentido proposto desse processo. Era de manhã. Ele sabia que era de manhã porque Guerrazin saíra e Pedro, o criado de quarto, viera buscar as velas, levantara uma das cortinas e silenciosamente arrumava o aposento. Manhã ou tarde, sexta-feira ou domingo, não fazia diferença, era tudo a mesma coisa. A dor surda, inesgotável, agônica, incessante. A consciência da vida inexoravelmente desvanecendo-se, mas ainda inextinta. A aproximação dessa sempre temida e odiada morte, que era a única realidade, e sempre a mesma falsidade. De que valem os dias, as semanas, as horas, num caso destes? O senhor quer chá? Ele quer as coisas como de costume e deseja que o nobre senhor tome chá de manhã, pensou Ivan Illich, dizendo apenas: não. O senhor queria recostar-se um pouco no sofá? Ele quer arrumar o quarto e eu estou atrapalhando. Sou sujo e desordenado. Pensou e apenas disse: não, deixe-me em paz. Então, isso é uma questão importante que a gente precisa observar. A escolha de palavras que o Tolstói faz, ela é cheia de efeitos que mostram que o doente se sente culpado pela doença, que ele carrega em si, né, essa culpa, além de revelar que ele vai se sentindo aprisionado, né, que ele vai se sentindo desumanizado, enquanto a medicina tenta de todas as formas disciplinar esse corpo. Tá? Isso é uma questão importante que a gente não pode perder de vista. Quando a gente termina de ler esse pequeno, porém de extrema importância e profundo texto, o que a gente percebe? O que esse texto nos ensina? Primeira questão que a gente precisa observar. Os seres humanos são vulneráveis pela sua própria natureza.
Essa condição de vulnerabilidade é apresentada ao ser humano no momento em que ele nasce. Se o bebê humano não tiver cuidados, ele não se desenvolve. Essa é uma marca ontológica da nossa vulnerabilidade. Segundo, a necessidade que nós, enquanto seres humanos, temos do cuidado perpassa toda a existência humana e se desdobra na necessidade que todo ser humano tem de ser ouvido e de receber afeto. As ações que o Guerrazan vai implementar nesse texto revelam que a falta de comunicação, a falta de compreensão e a falta de afeto podem ser elementos causadores de sofrimento tão atrozes quanto a doença em si. O que faz com que a relação entre o Guerrazin e o Ivan Illich se desenvolva de forma positiva é o vínculo de empatia que existe e se estabelece entre ambos, o que se torna libertador para o doente e é o que permite que ele morra de forma digna. Puxa, acabei dando um spoiler aqui do livro, mas vale a pena a leitura. Por fim, as ações do Guerrazin mostram que pessoas cuidam de pessoas e que é assim e a partir desse tipo de análise que a literatura, que sabe um pouco de tudo e muito sobre o ser humano, pode ser um elemento que contribui para a humanização da saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teremos mais vídeos sobre textos literários, como eles podem ajudar no processo de humanização da saúde e de entendimento da sociedade e das coisas. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Não esqueçam, toquem o sininho, curtam o canal, inscrevam-se e compartilhem. Monólogos é para ser apreciado sem moderação.